amigos, muito bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, pedir desculpas pela voz um pouco rouca. Tenham caridade para comigo, por gentileza. Segundo, pedir desculpas porque nós tentaremos trazer a mensagem de acordo com os preceitos de Jesus e substituição à nossa querida amiga. Então, peço desculpas por também não ser a Lígia aqui falando. Agradecer ao convite da casa, para mim é sempre uma grata satisfação estar aqui na Cobem. Agradecer a presença de todos vocês e rogar a Jesus que nos inspire e nos ilumine, nos envolvendo na sua santa paz. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei, só Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi levado ao paraíso e lá ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito repetir. O apóstolo Paulo escreveu esses versículos na sua segunda epístola aos Coríntios. E a partir da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, nós sabemos que era sobre ele mesmo que ele falava. Mas devido à grande humildade de Paulo, ele fez questão de ocultar-se. E mais tarde ele vai explicar isso. Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me tentar. E nesse momento, Paulo narrando este sonho, essa experiência de emancipação da alma, que Allan Kardec, anos mais tarde, em abril de 1857, aliás, este mês nós comemoramos 162 anos da primeira publicação de O Livro dos Espíritos, vai falar no capítulo 2º, quando ele estrutura as perguntas sobre o mundo dos espíritos ou sobre o mundo espiritual. No capítulo 8º, Emancipação da Alma, o conhecimento espírita que nós temos a respeito do sono e dos sonhos. Então, vamos aproveitar o sonho de Paulo, o apóstolo dos gentios, o ex-doutor da lei, para aprender um pouco sobre a grandiosidade, sobre a profundidade das experiências escondidas muitas vezes por trás de um mero sonho. No momento que Paulo tem essa experiência, ele estava passando por um dos momentos mais trágicos, mais dramáticos da sua vida. Ele já tinha visto Cristo às portas da estrada de Damasco, houvera ficado cego, já tinha se hospedado na estalagem de Judas, Ananias, o cristão, que ele estava perseguindo, o qual, através dele, ele foi até Damasco para tentar matá-lo, porque Ananias foi quem apresentou o Evangelho de Jesus à sua noiva Abigail. Saulo já havia sido vilipendiado na igreja de Damasco, estava fugido e em Jerusalém queriam prendê-lo e matá-lo. E diante de todas essas circunstâncias, Simão Pedro, que já houvera se sensibilizado através dos apelos de Barnabé, que Saulo agora era um homem reformado, havia aberto as casas da casa do caminho, as portas da casa do caminho para ele, mas alvitrou que Saulo fosse se afastar de Jerusalém, porque com toda aquela sua assertividade, com aquela sua firmeza de caráter, ele queria forçar os fariseus a aceitarem Cristo como seu verdadeiro Messias a qualquer custo. Só que nós sabemos, meus amigos, que Deus não nos violenta a ninguém, que muitas vezes Ele espera séculos de reencarnações e que nós vamos repetindo os nossos mesmos erros até que enfim a gente queira despertar. E foi isso que Simão Pedro explicou a Paulo. Veja você, Paulo, que demorou mais de 30 anos da sua vida para aceitar o Cristo como Messias, por que você deseja violentar os seus irmãos de fé agora? Afasta-te daqui, dá um tempo para que essas sementes possam germinar desses corações. E então, ele decide se afastar de Jerusalém e voltar para Tarso, voltar para a sua terra natal. Será que a gente consegue imaginar o que é isso? Uma pessoa como ele, completamente equivocada, que estava estabelecendo guerra contra os seus semelhantes, matando os cristãos por professarem uma fé diferente da sua, ele abandonou, depois da visão do Cristo, todo
o seu investimento como doutor da lei, como chefe do sinédrio, para agora converter-se em cristão, e decide voltar para o seu seio natal, para a sua terra natal, onde ele era conhecido como fariseu. Um homem, para fazer esse tipo de transformação, tem que ter muita coragem, tem que ter uma convicção muito sincera para não se arrepender. E quando ele chega na sua terra natal, que reencontra os seus velhos amigos, ele sequer consegue identificá-lo. Porque Saulo estava visivelmente transformado. Por fora, devido ao tempo que ele passa no deserto, com a tez enrugada, envelhecimento precoce, nem parecia aquele homem garboso de seus 30 e poucos anos. Barba feita, era só pele e osso, doente, maltratado, desnutrido. Ele procura Alexandre, o seu amigo de infância, e Alexandre o escorraça da sua casa. Eu nada tenho contigo. Você simplesmente abjurou a lei de Moisés e agora segue um nazareno desprezível, referindo-se ao nosso Messias. E ele vai à casa do pai, vai à casa do velho Isaque, apoiado num cajado. Quando vê o filho, o reconhece. Meu filho, até que enfim você se curou dessa lamentável doença, dessa cegueira de se apaixonar-se por um galileu que fala em nome de Deus, quando na verdade é um blasfemo e caluniador. E Emmanuel vai dizer que aquelas palavras cortavam seu coração, porque ele via no pai um autêntico filho de Deus, um homem sincero, de boa fé, mas que assim como ele também ainda estava em erro, pois não conseguia enxergar no Messias o Salvador prometido, aquele que viria, qual Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo. E o pai faz uma ameaça: Saulo, você terá que escolher ou o seu Nazareno desprezível ou o seu pai que te deu tudo. Eu desvelei-me em amor e cuidados para você, te dei as melhores escolas, te dei todo o carinho que um coração paterno pode dar, e é assim que você me retribui com essa ingratidão? Escolhe agora, ou a fé que abraçastes, ou o seu próprio pai. E Saulo, entre lágrimas, quase de joelhos aos pés do seu genitor, diz desesperadamente: meu pai, nós ambos precisamos de Jesus. O pai coloca ele para fora de casa. Ele vai para o meio da multidão, no dia a dia das ruas, atravessa essas ruas sem rumo, sem dinheiro, até que um empregado da casa do pai lança-lhe algumas moedas. Seu pai te mandou essas moedas por caridade. Ele se afasta de toda aquela cidade, vai para as cercanias de Tauro, encosta numa pedra e é envolvido por um sono acalentador. Veja que quando Saulo tem essa experiência em emancipação da alma, ele passava por uma situação muito triste da sua vida, curtindo o abandono dos seus entes mais amados, incompreendido, vilipendiado, esquecido, maltratado. Mas é nessas circunstâncias que ele tem o sonho mais revelador da sua vida, porque muitas vezes é essa a função do sonho: nos chamar a atenção para pontos em que nós temos nos equivocado reiteradamente, provocar a nossa reflexão e nos deixar algumas impressões sobre erros que temos cometido para que possamos reavaliar a nossa conduta, injetar bom ânimo em nós para que a gente dali consiga aurir forças para reagir com mais desassombro, com mais assertividade para os desafios da nossa vida. E então, tal qual ele escreveu na sua epístola, ele foi arrebatado ao paraíso e tem um encontro espiritual com os dois maiores anjos da sua vida, Estevão, o mártir do cristianismo primitivo, o qual ele foi o juiz inclemente do seu apedrejamento, e também a sua ex-noiva Abigail, a mulher que ele mais amou em toda a vida. Depois de ter pedido Abigail, Saulo jamais se casou. Através do celibato, ele abraçou o ideal cristão e dedicou toda a sua vida a isso.
tamanha a assertividade desse homem. E é durante essa experiência em emancipação da alma que é o célebre diálogo dele com Abigail. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ele pergunta a ela: Abigail, o que é que eu posso fazer para compreender os sublimes desígnios do Cristo ao meu respeito? Ama, Saulo, porque amando a gente vai fazer a vontade de Deus que está nos céus. Não foi isso, através dos seus mandamentos, que ele nos pediu? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Adicionado ao que o Cristo disse: amai os vossos adversários e amai-vos como eu vos amei. O novo mandamento que Jesus nos deixou. E ele continua perguntando: mas o que eu faço para trabalhar com o máximo esforço, para aproveitar os dias que me restam de vida, para trabalhar infatigavelmente em prol da difusão do Evangelho de Jesus? Trabalha, Saulo, mas trabalha primeiro as suas imperfeições interiores. Não se amofine demasiadamente no sentimento de culpa, porque nós que padecemos pelos seus equívocos, te perdoamos e te amamos muito. Estou eu aqui, Abigail e Estevão, para te ajudar. Então por que a culpa? E ele faz mais uma pergunta: e o que eu faço quando o desânimo se acercar de mim? Quando eu não conseguir ter afetos queridos que me compreendam, o que eu faço para não desistir, para continuar perseverante? Espera, Saulo, porque nem sempre os seus desejos serão atendidos. Os desígnios de Deus ao nosso respeito às vezes contrariam a nossa vontade. Mas é necessário que nós possamos exercitar a paciência. E por fim, ele pergunta: e o que eu faço quando a indiferença dos homens me atingir? Quando mesmo levando uma mensagem consoladora do Evangelho de Jesus, os homens não me compreenderem, me tacarem pedras, pleitearem a minha prisão e até a minha morte? Perdoa, Saulo, porque nem Jesus na cruz, em momento algum, deixou de amar toda a humanidade. E nós, que somos pobres pecadores, que somos cheios de imperfeição, qual o motivo que não teríamos para não perdoar? E depois dessa experiência, Saulo acorda com um ânimo revigorado, tendo novas expectativas de dias de luta. E nada, absolutamente nada, das cenas trágicas que lhe sucederam após este evento foram capazes de deter esse grande homem. Assim também conosco. Nós temos, vai dizer Allan Kardec, com a experiência do sono, uma oportunidade de ter temporariamente os nossos laços que ligam o nosso perispírito ao corpo um pouco mais afrouxados. Estamos mais livres, porque quando nós retornamos ao mundo corporal, é como se estivéssemos presos num escafandro. Essas vestes carnais são grosseiras, são pesadas demais para o nosso espírito, que é ágil, que quer voar, que quer se expandir. E através do amolentamento do corpo, no movimento de sonolência, a gente torna o nosso espírito mais desperto e vai aonde quiser. E esse é um importante recado para a gente. Porque enquanto no estado de vigília, nós nos mantemos em contenções dos nossos impulsos ou das pulsões, como Freud, autor da psicanálise, costumava dizer, no momento do sono, nós somos mais nós mesmos. E nós seremos atraídos para onde os nossos pensamentos nos levarem. E é por isso que a gente tem que empreender esforços para poder pensar cada vez melhor, cultivar hábitos mentais saudáveis. Porque quando nós estamos em emancipação da alma, principalmente através do sono, nós podemos aproveitar esse estágio para poder trabalhar, ajudar os outros, aprender, estudar, rever os nossos afetos queridos que nos precederam no túmulo, no retorno ao mundo espiritual, se nós tivermos mérito e evolução espiritual para tanto. Porque senão vai acontecer com o que acontece com a maioria de nós, acordando cansados, com o corpo triturado, e não entendemos
É por isso que é tão importante esse exercício do cultivo dos bons hábitos mentais, de destinar uma oração elevando os nossos pensamentos aos céus antes de dormir, pedindo aos nossos mentores espirituais que nos assistam naquela hora tão cara, tão importante das nossas vidas, porque nós morremos todos os dias, morremos um pouco a cada dia. Nesse fenômeno de emancipação, nós vamos ensaiando a emancipação definitiva no momento da nossa desencarnação. Kardec também fala isso neste capítulo. E vai dizer que o espírito não dorme nunca, ele jamais permanece inativo, porque tudo na criação é trabalho. Como o próprio Cristo nos disse, o meu Pai ainda hoje trabalha e eu também trabalho. Não existe contrário da vida. A morte é o contrário do nascimento. A vida que nós estamos destinados, à imortalidade da alma, ela não tem fim, não cessa jamais. Se o nosso Messias, se o nosso Salvador escolheu vir à Terra ter conosco nas vestes de um carpinteiro comum, ensinando o valor do trabalho para o nosso próprio aperfeiçoamento moral e para o aperfeiçoamento daqueles que convivem conosco, por que nós desprezaríamos essa oportunidade tão cara? Então, o sono tem todas essas características e todas essas importâncias, mas nem todos os sonhos são essas experiências espirituais, porque nós não podemos desprezar que ainda estamos presos ao corpo e que o corpo influencia também na nossa experiência enquanto encarnados. O espírito, ele, através do corpo que é usado como instrumento, expressa as suas ações, os seus pensamentos e os seus desejos, mas nós também sentimos a interferência do corpo. E é por isso que Kardec vai dizer que às vezes os sonhos que nós nos lembramos são apenas as perturbações temporárias de quando nós nos emancipamos e quando nós retornamos ao corpo, não necessariamente tendo nenhuma característica premonitória ou nenhuma lembrança de um passado que vivemos ou alguma mensagem mais relevante. Por isso que nós precisamos discernir sempre. Kardec, como o bom senso encarnado, sempre utilizava a razão para analisar todas as respostas que ele recebia dos médiuns. E é por isso que a nossa codificação é tão séria, tão segura e tão fiel aos ensinamentos cristãos. Por isso, todas as vezes que nós tivermos estas experiências pelos sonhos, cumpre a nossa análise e reflexão. Há uma obra valiosíssima de Bernardo Loureiro, intitulada Visão Espírita do Sono e dos Sonhos. Vale a pena a leitura. Bernardo Loureiro é um espírita daqui de Salvador, autor de diversos livros muito interessantes sobre a ciência espírita, todos com muita fidelidade doutrinária. E nessa obra em especial, ele vai dizer que os sonhos têm muitas funções, e a primeira delas é compreender a nós mesmos. Até Freud, pai da psicanálise, que era um materialista, que achava que a religião era uma grande fraqueza humana, dizia que o sonho, na visão dele, ele não conseguia compreender nenhuma noção espiritual do sonho, dizia que o sonho é uma expansão, uma expressão do nosso inconsciente. Então, às vezes, há memórias que conscientemente a gente não consegue conviver com elas e que na fase do sonho nós damos vazão. É como se essas memórias eclodissem na nossa consciência e assim nós temos esta memória pelo que nós sonhamos. E aí o que Bernardo Loureiro vai dizer é que muitas vezes nós conseguimos compreender a nós mesmos através dos sonhos que temos. Quando Freud escreveu A Interpretação dos Sonhos, ele fala sobre isso. Através dos sonhos que nós temos, a gente consegue decodificar aquilo que está no nosso inconsciente. E o mais importante é que uma função também belíssima do sonho foi exatamente essa experiência que Saulo teve. Quando, através desse sonho, ele teve uma experiência espiritual. Então, não raras vezes,
Através do sonho, nós temos a oportunidade de rever os nossos afetos queridos também, de conversar com eles, de matar as saudades, de ouvir-lhes um conselho. Há uma obra de André Luiz, intitulada No Mundo Maior, em que uma moça, por volta dos seus 15, 16 anos, fica órfã de mãe. E ela está passando por alguns problemas de afetividade. Devido a ter perdido a sua mãe cedo demais, ela tem uma espécie de fragilidade emocional, acaba se envolvendo com um rapaz que, digamos assim, não tem um senso ético tão apurado e acaba envolvendo num drama moral muito grave. Ela engravida, uma gravidez indesejada, e pensa em abortar. A sua genitora desencarnada do além-túmulo fica desesperada com aquela situação, porque sabe das repercussões espirituais do aborto e pede intercessão a Jesus que se encontre com a sua filha em sonho. A menina ainda no corpo, mas em emancipação da alma através do sonho, se encontra com a mãe. E assim elas conseguem conversar e a mãe tenta dar-lhe alguns conselhos, tenta orientá-la através daquele sonho. E aí nós perguntamos, mas a gente sempre lembra daquilo que aconteceu nos nossos sonhos? Nem sempre. Mas sempre quando há uma experiência relevante, como no caso dessa mãe, existe uma intuição que fica e que no momento certo eclode como uma voz interior nos dizendo por qual caminho nós deveríamos percorrer. Mas fica sempre ao nosso livre-arbítrio, acolher aquele alvitre, aquele conselho ou não. O fato é que os sonhos também possibilitam essas experiências espirituais entre nós e os nossos afetos desencarnados que nos precederam. Além disso, como já dissemos, podem ser acesso a memórias do nosso inconsciente, nos fazendo perceber, por exemplo, equívocos que nós vimos cometendo em determinada área, para que nós possamos reavaliar a nossa conduta. E mais, ampliar a nossa capacidade de servir e de compreender. Veja esse diálogo maravilhoso que Saulo teve com Abigail. Ama, trabalha, espera, perdoa. Todas as vezes que Saulo teve dificuldades de compreensão, dificuldades de lidar com o seu sentimento de culpa por ter sido responsável pelo apedrejamento de Estevão, dificuldades de continuar nos seus labores apostólicos, na difusão do Evangelho, ele se lembrava desse inesquecível diálogo. E aquele diálogo funcionou a vida toda para ele como uma grande injeção de ânimo, para que ele cultivasse, através da fé, a esperança para permanecer na perseverança e caridade. Veja quão valiosas são essas experiências enquanto nós estamos aqui, meus amigos. Porque a experiência que nós estamos tendo nesse planeta de provas e expiações, ela é profundamente desafiadora. Como nós ainda estamos aqui e estamos nesse processo de transição, o mal ainda predomina no nosso planeta. Então nós somos constantemente assediados por influências que tentam nos tirar do rumo, especialmente nós que temos uma convicção sincera, por exemplo, na doutrina espírita, e que já começamos a reavaliar algo na nossa conduta. A nossa família, se ela não esposa o mesmo ideal que nós, começa a, de certa forma, criticar ou perguntar os nossos amigos com os quais a gente confraternizava, né? Se antes a gente se comprazia com determinadas atividades, hoje, reavaliando a nossa conduta, a gente escolhe outras atividades que estão mais afinizadas com o nosso atual momento. E nem sempre os nossos amigos nos compreendem, porque o tempo de cada um é diferente. Cada um desperta no seu tempo próprio, vai tendo as suas experiências e vai amadurecendo à medida que vai tendo essa sabedoria pelas provas que lhe são impostas. Então, o desânimo, a incompreensão, a incompatibilidade, a falta de afinidade vai existir. O questionamento e muitas vezes até nos acusar de sermos muito caretas, muito bobalhões por estarmos aqui num domingo de manhã no Centro Espírita ouvindo falar sobre Jesus.
tudo isso pode nos chegar. Mas a grande questão é como nós nos comportamos perante todas essas circunstâncias. Será que a gente compreende que o tempo de cada um é diferente? E que eu também respeito as opções do outro, que são diferentes da minha? Como nós somos cristãos espíritas, a nossa tarefa, ela é ainda maior. É a tarefa do amor-renúncia, do amor total. Hoje é domingo de Páscoa. E nós sabemos que esse simbolismo da Páscoa, que remonta desde a tradição judaica, é um símbolo de renascimento, de amor total. O nosso Salvador entregou-se na cruz, de braços abertos, matando a morte, provando-nos a imortalidade da alma, nos convidando para que nós possamos renascer pelo Espírito, renovar atitudes. Então, este convite da Páscoa é também o convite dessas experiências que muitas vezes nós temos nos sonhos e não aproveitamos da melhor forma possível. Por isso é que Kardec vai dizer, na questão 400 de O Livro dos Espíritos, o sono tem essa capacidade de desembaraçar-nos desse envoltório grosseiro. E qual é o passarinho que deseja ficar enjaulado, tendo a porta da gaiola aberta? Somos nós, quando, em sono, podemos ter esse movimento de, afrouxados os laços físicos, perispirituais, que nos prendem ao corpo físico, alçar voos rumo à imortalidade. E aí na questão 402 ele vai continuar dizendo, o sonho então liberta em parte a alma do corpo. E aí, como nós somos mais livres, como o próprio Jesus disse no diálogo a Nicodemos, o Espírito sopra aonde quer. Então nós vamos aonde os nossos pensamentos nos levam. Quanto mais elevados os pensamentos que nós vitalizamos no estado de vigília, melhor são as experiências que nós temos em emancipação. Então, é por isso que a exortação de Jesus com relação à vigilância e oração é tão relevante. A vigilância que nós fazemos quando estamos acordados vai treinando o nosso espírito encarnado para que em emancipação nós tenhamos experiências melhores, mais agradáveis e, portanto, mais aproveitadoras. Só que a gente precisa entender que, enquanto há sonhos revigorantes, também há aqueles perturbadores. Quantos de nós não acordamos assustados no meio da noite por um pesadelo que a gente não consegue definir o que é? Às vezes a gente sonha que está sendo perseguido, que alguém tenta nos assassinar. Kardec, isso sempre me chamou muito a atenção, ele não era nem fanático, a ponto de acreditar que todas as nossas experiências são meramente espirituais, nem era tão cético, a ponto de dizer que tudo que acontece nos sonhos é apenas fruto da matéria. Freud, por exemplo, acreditava que os sonhos poderiam ser reflexos do nosso corpo físico, né? Como ele era materialista, então, se eu como demais, eu posso ter pesadelo por conta dessa sensação física. Se eu tenho alguma dor, eu acabo sonhando, por exemplo, se eu tenho uma dor de estômago, eu acabo sonhando que tem alguém perfurando o meu estômago para que eu possa justificar aquela dor física que eu sinto. Mas Kardec, por conta desse bom senso, ele tanto admite essas condições meramente físicas, como também as experiências espirituais. E ele vai dizer que muitas vezes esses pesadelos não são meramente frutos do nosso inconsciente. São experiências espirituais mal sucedidas que nós passamos. Quem conhece aqui as obras de André Luiz, a terceira obra dele, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, a obra Missionários da Luz, narra um caso célebre de reencarnação. A reencarnação de Segismundo, se eu não me engano, está no capítulo 13 dessa obra. E aí, nessa reencarnação de Segismundo, o que é que acontece? Segismundo, numa existência anterior, houvera assassinado Adelino. E aí, nessa existência atual, Adelino, casado com Raquel, recebe Segismundo como seu filho.
Mas antes de Segismundo reencarnar, há um encontro espiritual entre os dois, a fim de que haja uma espécie de conciliação, de reconciliação entre aqueles espíritos. Afinal, serão ali pai e filho. Só que a experiência desse reencontro espiritual nem sempre é como a gente espera. Aquela afetividade, o reencontro familiar, a paz reinando. Às vezes é um sentimento perturbador mesmo. Então, quando Adelino vê Segismundo, espírito, se aproximar dele, começa a fugir, tendo essa reminiscência aflorada do passado. Como numa existência anterior, Segismundo foi para cima de Adelino para o matar, ele acreditou que aquele reencontro era o seu velho algoz do passado querendo matá-lo novamente. Então ele fica aturdido, em emancipação. Para ele, espírito encarnado, ele estava tendo um pesadelo. Mas, na verdade, era uma experiência espiritual com o seu inimigo do passado, que agora voltava como o seu próprio filho. Então, veja como essas experiências são riquíssimas, como por trás de um sonho podem ter revelações muito importantes. E aí o final da história é que os dois, à custa de muito esforço dos benfeitores espirituais, acabam conseguindo se conciliar. Segismundo retorna ao plano corporal como filho de Adelino e Raquel, e aí a história continua. Então, tudo isso está por trás do sono e dos sonhos. Quando nós lemos a obra Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, a gente vê ali a história do senador romano Públio Lentulus. Na época da crucificação do Cristo e do seu julgamento inclemente, Públio Lentulus tinha inclusive maior poder e maior responsabilidade do que o próprio Pôncio Pilatos, que lavou as mãos. E aí a gente tem a revelação de que Públio Lentulus é uma reencarnação do Espírito Emmanuel, dele mesmo. E nessa obra ele cita também um sonho revelador em relação ao seu próprio passado. Ele sonha que ele era um senador há quase 100 anos atrás, o seu próprio bisavô, que houvera sido um assassino cruel de alguns inimigos, e que agora ele retornava ao mundo físico com o mesmo poder, com a mesma riqueza, com a mesma inteligência, para que ele pudesse superar o seu orgulho. Mais tarde, Públio Lentulus tem um encontro com o próprio Cristo. E aí os mentores em sonho advertem ele: você está tendo essa segunda chance para que num instante radioso que soará na eternidade, você abandone tudo que você tem, o orgulho da sua posição social, todas as suas riquezas, para abraçar a fé cristã e, portanto, render graças ao Messias. E ele não aproveita a oportunidade. Ele, reencarnado nessa existência, junto com seu anjo tutelar, Lívia Lentúlia, que nessa existência conseguiu progredir tanto a ponto de não mais precisar reencarnar na Terra. E ele ainda precisou reencarnar várias vezes em circunstâncias muito dolorosas. Quem conhece as obras romanceadas de Emmanuel sabe que depois dessa obra, em 50 anos depois, ele retorna como um escravo. Houvera sido o senador romano, tão famoso, tão cheio de poder, e retorna nas vestes de um escravo para aprender a humildade à custa do sacrifício pessoal. Então, às vezes, por trás desses sonhos, tem essas revelações. Mas aí a gente se pergunta, como é que a gente pode saber? Se nem sempre a gente se recorda dos sonhos, como é que a gente pode se lembrar dessas exortações e desses conselhos? É a intuição íntima que permanece no nosso estado de vigília. É por isso que nós temos que seguir os ensinamentos e os conselhos de Santo Agostinho, quando na questão 919 ele vai dizer para a gente: se queres conhecer-te a ti mesmo, analisa, faze o que eu fazia quando estava na terra. Todas as vezes antes de dormir, passava em revista os momentos mais marcantes da minha existência. Perguntava a mim mesmo se não haveria alguém que teria a dizer algo contra mim. E se eu identificasse equívocos que eu cometi naquele dia,
No dia seguinte eu me empenhava para corrigi-los um por um. Mas se na minha análise eu visse que ninguém teria nada para falar contra mim, eu simplesmente dormiria tranquilo e feliz. Então veja que o convite não é para a gente se torturar, ficar nutrindo insônia, sem dormir, analisando as nossas culpas com um sentimento de grande remorso, mas é analisar as nossas ações com o objetivo de que nós possamos agir cada vez melhor, de uma forma cada vez mais contundente no bem. Sempre que nós temos esses sonhos que nos ajudam a refletir, nós temos também ali uma preciosa oportunidade de aprimorar as nossas ações, alinhando-nos ao Evangelho de Jesus, que nós tanto abraçamos e que para nós faz tanto sentido. Porque é assim que a gente vai vivendo o Evangelho de Jesus. A gente não espere viver o Evangelho em condições diferentes ou melhores das que a gente tem hoje, porque essas condições podem não chegar. As condições que nós temos atualmente são as ideais, são as necessárias para o nosso próprio aperfeiçoamento. É por isso que ninguém nasce numa família equivocada. Deus não erra de endereço. Nós não estamos num trabalho aquém das nossas capacidades, em que nós não podemos nos desenvolver. Nós podemos nos desenvolver em qualquer lugar. A grande questão é que às vezes falta essa boa vontade da gente. Às vezes a gente subestima demais a nossa capacidade. Achamos que a nossa cruz é muito pesada para carregar, quando na verdade a vontade é a maior de todas as potências do Espírito. Leon Denis disse isso na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se nós quisermos, nós poderíamos fazer tudo o que o Cristo nos ensinou e até muito mais. Não foi isso que ele disse? Sois deuses, façais brilhar a vossa luz perante os homens. Então falta também um pouco desse nosso esforço. E nós estamos amparados. Nós sempre teremos auxílio dos benfeitores espirituais, dos espíritos bons que Jesus permitiu que nos assistissem. E através dos sonhos, muitas vezes, nós temos essa oportunidade de revisitar a nossa conduta, de rever os nossos entes queridos, ou de conhecer as profundidades do nosso inconsciente, que às vezes a gente recalca e deixa escondido porque não quer pensar nisso. Quantas coisas a gente faz ou diz e se arrepende, e aí a gente prefere deixar no esquecimento da nossa consciência. E aí no momento certo, naquele momento em que a gente menos espera, aquela lembrança acorre à consciência. Qual o objetivo disso? Fazer com que a gente reavalie enquanto estamos a caminho. O nosso passado, a gente não pode voltar atrás no tempo para corrigir. A lei de causa e efeito vai cuidar dele. Mas lembremos que, como Pedro disse, o amor cobre a multidão de pecados. O nosso futuro, a gente também não tem gestão sobre ele. Algum de nós aqui sabe o que é que vai acontecer no próximo minuto? Tudo pode mudar. Só Deus é quem sabe. Os desígnios superiores, insondáveis ao nosso respeito, dirigem os nossos destinos. Mas nós também somos participantes do nosso destino. Porque nós temos o tempo hoje. Hoje é o tempo da nossa mudança. O nosso relógio está correndo. Nós não sabemos quando que nós retornaremos à pátria espiritual. Mas nós ainda temos tempo. E se temos tempo, vamos aproveitar. Com as condições que nós temos. Já que a gente já foi abençoado pela doutrina espírita, que de uma forma tão clara e racional nos traz de novo os ensinamentos de Jesus, como o cristianismo redivivo, vamos aproveitar essas oportunidades. E através dos sonhos, a gente pode reavaliar todas essas condutas que nós temos tido. Basta o nosso querer. Viver o Evangelho é isso. Dentro da casa espírita, dentro da nossa instituição familiar, porque se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa primeiro viver em harmonia e com amor dentro da nossa família. Rui Barbosa, o famoso jurista baiano, costumava dizer que a família é a célula máter da sociedade. Então, se nós estamos observando tanta agressividade e violência agraçando
do lado de fora, é porque dentro, no interior do seio familiar, a situação também está atrapalhada e desorganizada. Amemos os mais próximos primeiro, para depois amar toda a humanidade. E é por isso, meus amigos, que através desse movimento em emancipação da alma, a gente consegue reavaliar essas condutas. Ainda na questão 402, Kardec vai dizer assim: o sonho muitas vezes também pode ser o resultado da perturbação temporária que acompanha a partida ou a volta ao corpo, ou ainda fruto das preocupações em nosso estado de vigília. Quantas vezes a gente não dorme pensando em algum problema que nos acometeu durante o dia? Aí a gente dorme com aquela preocupação e a forma que a gente tem de tentar diluir, de tentar trabalhar aquela preocupação é através do sonho, elaborando algum contexto, alguma história com relação àquilo. Às vezes até no sonho, buscando uma resposta para o problema que nos aflige. Então é por isso que a gente tem que avaliar sempre. Mas também pode ser uma lembrança ou pressentimento, sabendo sempre que os sonhos sempre têm significados individuais. Com todo o nosso respeito aos estudiosos de astrologia, mas existem inclusive alguns livros publicados sobre o significado dos sonhos. Nós sabemos que os sonhos, eles só têm significados particulares para os indivíduos. Alguns psicólogos, psicoterapeutas, inclusive, trabalham na interpretação dos sonhos de cada paciente para tentar entender demandas internas que o próprio ser, que o próprio sujeito ainda não consegue elaborar. Então, os sonhos têm todas essas características. E aí, na questão 410, Kardec vai dizer ainda: se o corpo esquece, porque nem sempre a gente se lembra, o espírito lembra como uma inspiração do momento. Então, às vezes, a experiência que nós tivemos é uma experiência que faz mais nexo e tem um maior aprendizado para nós espiritualmente, não necessariamente nessa própria vida, que aí não vale a pena a gente recordar. Mas sempre que a gente precisar, virá aquela inspiração que nos dará a intuição necessária para cada momento. E nunca esquecer que, como nós vamos para onde temos sintonia psíquica, é importante que a gente cuide desses nossos hábitos mentais, para que a experiência do sono seja sempre revigorante, acalentadora, como um lenitivo e não uma experiência perturbadora. Quantas vezes a gente tem um sono bonito, e um sonho bonito, e aí amanhece no dia seguinte com as esperanças renovadas, com otimismo, com alegria. O sonho também tem essas características. Há uma obra pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Na verdade, são 3 obras que eu recomendo a todos a leitura, quem ainda não leu. É uma trilogia, Transição Planetária. São 3 livros: Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Para nós que estamos passando por esse período conturbado de transição, é imperioso que nós sempre estejamos lendo esse tipo de obra para saber das movimentações espirituais que acontecem. Eu não me refiro apenas ao assédio das trevas, mas me refiro sobretudo aos emissários do bem que têm sido enviados ao nosso planeta para nos ajudar nessa fase decisiva. Então, por exemplo, em Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda fala sobre habitantes da estrela de Alcíone que vêm reencarnar no nosso planeta para facilitar essa fase de transição e o nosso adiantamento moral. Como há um tempo atrás nós recebemos os exilados de Capela, que ajudaram a construção da nossa própria humanidade. Embora eles não tivessem uma moralidade tão avançada, eram intelectualmente muito avançados e nos ajudaram a progredir. Então, nessa terceira obra, que é a obra Perturbações Espirituais, tem uma história que fala mais uma vez de um encontro espiritual feito durante o sono, que eu faço questão de trazer aqui para a gente, porque é uma lição muito pedagógica para todos nós.
Manuel Filomeno de Miranda estava acompanhando um assédio que estava ocorrendo numa instituição espírita respeitável. Nós sabemos que toda instituição espírita, ela tem amparo e há uma construção, entre aspas, no mundo espiritual que presta suporte a todas as atividades que são desenvolvidas aqui no mundo físico pelos encarnados. Então nós temos os mentores da casa, os espíritos bons que assistem-nos, que nos encorajam nesse labor. Só que muitas vezes as fragilidades das instituições espíritas somos nós. Por que eu digo isso? Nós todos temos as nossas imperfeições, temos as nossas mazelas, as nossas necessidades de reparação. Como o próprio apóstolo Paulo disse, que tinha os espinhos na carne, nós também temos os nossos. E é nessa atividade fraternal, nesse exercício de solidariedade que a gente vai se curando, porque a gente cresce com o trabalho também. Se a gente for esperar ser perfeito para começar a trabalhar, a gente não começa a trabalhar nunca. Então, o importante dessa lição é, não que isso nos desencoraje para o trabalho, pelo contrário, que isso nos dê mais ânimo, mas que saibamos que precisamos sempre vigiar e manter essa análise sobre nós mesmos para que a gente tente se reformar, controlando as nossas más inclinações. Então, Manuel Filomeno acompanha a visita de alguns benfeitores espirituais a essa instituição, uma instituição respeitável, mas ocorreu um deslize moral nessa casa. O dirigente da casa, no caso dessa obra, um homem casado, acaba, como é que eu posso dizer, aproveitando de um momento de fragilidade de uma das médiuns da casa, a seduz e tem um filho com ela. E a jovem, por ser muito jovem, não ter muita maturidade psicológica, pensa no aborto. Então, Manuel Filomeno de Miranda com a sua equipe reúnem os dois durante o sono, em emancipação da alma, para que eles possam conversar, dizendo que a instituição espírita, ela precisa de que os seus trabalhadores estejam ali num ambiente de fraternidade, onde o amor preponderante seja um amor entre irmãos, tentando nos tirar desse clima de sensualidade exacerbada. Nessa fase de transição, é o que a gente mais vê nas redes sociais, na TV, nas programações, uma sensualidade excessiva, como se nós fôssemos animais. É lógico que a gente sabe que há essa parte instintiva, mas a gente precisa se esforçar para espiritualizar as nossas relações, principalmente dentro da casa espírita. Então, através dessa reunião com os dois, os mentores conversam, a fim de que, já que a reencarnação desse novo ser foi programada, que pelo menos ela, no caso a médium, não atente contra a vida desse ser que retorna ao mundo corporal, que tenha o filho e que procurem, a partir daquele momento, agir de uma forma mais fraterna, um para com o outro, a fim de que não atrapalhem o serviço espiritual que é feito dentro dessa instituição. Então eu trago essa história para nós porque ela é muito pedagógica. Primeiro porque ela comprova que nós não somos perfeitos, o que a gente já sabia. Nós trazemos as nossas fragilidades, cometemos os nossos deslizes. E Deus sabe disso. Deus sabe do que há no nosso interior, quais são os nossos espinhos, qual a cruz que nós carregamos, mas Ele também precisa da nossa força de vontade para lutar contra essas más inclinações. Começamos o nosso diálogo falando do apóstolo Paulo, do quanto que ele foi um homem completamente equivocado. Mas a partir de um determinado momento na sua vida, ele reavaliou a sua conduta e empenhou todos os seus esforços para ser uma pessoa diferente. E é a esse convite que nós estamos todos sendo envolvidos nesse momento. E para encerrar, meus amigos, eu gostaria de mais uma vez citar Kardec, na questão 402, quando ele diz: o sono é a porta que Deus lhe abriu até os seus amigos do céu. Que a gente possa, portanto,
aproveitar todas as oportunidades da nossa vida, seja através do sono ou não, de reavaliar a nossa conduta, de analisar como nós temos andado, para que nós, principalmente nesse período de Páscoa, possamos renascer pelo Espírito. Nós já vimos renascendo pela água há muitos anos. Através da pluralidade das existências, sabemos que a reencarnação nos depura, como o próprio Kardec escreveu em O Livro dos Espíritos. O que acontece com o espírito que não atingiu a perfeição em uma reencarnação? Terá que se submeter à prova de uma nova existência. Então nós vemos nascendo pelo corpo. E será que nós estamos renascendo também pelo espírito? Renovando as nossas atitudes, reavaliando como nós temos pensado e agido? Ainda temos tempo, então vamos aproveitar. Muita paz a todos, que Jesus abençoe.